E agora vai ser com você, né? Vamos começar? Vamos. Vocês querem que eu me apresente primeiro? Pode se apresentar. Eu sou a Alexandra, dou aula aqui há 1 ano e meio. Já tenho 20 anos lecionando no estado. E desses 20 anos foram 17 anos na Fundação Casa, no sistema prisional. Que legal, né? Como uma pessoa que já lecionou lá, como é a experiência? Olha, eu vou falar para vocês de verdade que foi, de longe, a melhor experiência que eu já tive em questão profissional. A Fundação Casa são os meninos que estão... Eu trabalhava na CIP, que era o Centro de Internação Provisória, os meninos ainda não estavam julgados, né? Então eles chegavam até mim e ficavam 45 dias comigo lá. E nesses 45 dias o juiz decidia se eles iam ser internados ou se eles iam ficar na fundação, ou se eles iam embora, no caso, né? E quais foram os seus projetos dentro da instituição? Eu trabalhava como professora de PEC, que é um projeto de educação e cidadania. Nesses 17 anos eu tive vários projetos. Horta, jardinagem, desenho artístico publicitário, muralismo, desenho técnico e mecânico, teatro, artes plásticas, argila, alfabetização. Como eu era professora, eu não era só professora do estado, também eu era funcionária da Pastoral do Menor, né, CLT, então eu trabalhava 12 horas. Nessas 12 horas de manhã eu dava aula, né, seguindo lá o currículo paulista, e no período da tarde eu só desenvolvia projetos de costura, cabeleireira, transista. Eu fiz em 17 anos muitos projetos. E existe algum parâmetro para a permanência de um menor infrator dentro da fundação? Olha, eu não entendi muito a questão do parâmetro, seria perfil? Eu acho que sim. É o perfil? Olha, os meninos que estão na Fundação Casa, geralmente são os meninos que são de famílias desestruturadas, são meninos que vêm de muita pobreza, de dificuldade financeira, com problemas familiares, são meninos que não têm direito a coisas básicas, como moradia, um estudo de qualidade. Muitos não têm a figura paterna dentro de casa, o pai já está preso, então vem de um histórico familiar, né? Não são todos, né? Mas a grande maioria é esse perfil, né? Um menino que já usa drogas, que teve contato com droga muito jovem. E é um menino que ele tá ali por conta do dinheiro, ou para usar droga, ou porque roubou, ou porque tá vendendo droga. Então é um perfil bastante comum dentro da Fundação Casa. A maioria são meninos pretos, então são meninos oriundos das comunidades. E já teve algum caso rápido de absolvição? Já, com certeza. Ali nos 45 dias de julgamento, eu já tive um menino que saiu em 15 dias, principalmente o menino que tem advogado, né? O menino que tem um pouco mais de condição financeira, ele sai mais rápido, porque daí ele consegue contratar um advogado. Eu tive um caso em especial que foi, eu não sei se vocês não vão lembrar, que foi um menino que foi espancado na frente de uma boate chamada Soft Music. E os meninos que espancaram esse menino, eles eram meninos que tinham dinheiro. E aí, um deles era amigo do juiz, né, da Vara de Infância e Juventude na época, e ele saiu em menos de uma semana. Pode perguntar. Qual foi o ato mais absurdo que levou um jovem a ser preso, né? Estar lá, cumprindo medida socioeducativa. Olha, menino, tem vários casos absurdos, Eu acho que todos os casos são absurdos. A partir de um menino menino de 12, 13, 14 anos que precisa vender droga para sustentar a sua família, que já teve vários meninos que tiveram que vender droga para sustentar a família, mas caso absurdo eu tive, sei lá se é ético falar, mas eu tive meninos que matou a própria mãe, eu tive meninos que participaram de chacina, que matou 6 pessoas. Eu tive um menino de 14 anos, ele matou 6 adolescentes numa torre em Votorantim. Eu tive estupradores,
Eu tive muitos casos absurdos. Eu tive casos absurdos também de meninos que me disseram que foram forjados, que a polícia sempre estava atrás do encalço e que um dia ele estava com os amigos na rua e a polícia forjou lá, colocou drogas na mochila dele. Isso também eu acho um absurdo, mas se eu parar para te falar, eu passo o dia todo aqui falando para você de vários casos. E como é que era o comportamento dessas pessoas? Principalmente as que, Os meninos? Olha, lá dentro da instituição, a instituição Fundação Casa é regida pelo Estado, porém a lei, que a gente falava, a lei não escrita é a lei do PCC. O PCC, apesar dos alunos, os meninos, os jovens terem menos de 18 anos e não poderem ser afiliados lá do PCC, eles não podem entrar no PCC, eles seguem a lei do PCC. Qual é a lei do PCC? Respeitar mulheres, não aceita estupradores, que mais? A lei do silêncio, se o menino delatar qualquer coisa que acontece lá dentro, ele toma punição, mas assim, existe também a lei do Estado, que são a lei dos professores, dos agentes de segurança. E os meninos, eu falo para você, em 17 anos que eu estive na Fundação Casa, eu teve 4 rebeliões, das 4 rebeliões eu fiquei 3 em refém e nunca os meninos colocaram a mão em mim, porque eu acho que eles sentiam em mim um respeito muito grande por eles. Nunca o menino faltou com respeito, ao contrário. Hoje eu falo para vocês que na escola aqui de fora, do estado aqui de fora, eu vejo que há muito mais falta de respeito com o professor do que lá dentro. Porque lá, se um professor sofrer qualquer tipo de falta de respeito, os meninos mesmos cobram o menino entre eles, se cobram entre eles, principalmente quando é mulher, Mesmo na questão sexual, assim, eu nunca ouvi um menino olhando torto pra mim, nunca o menino falou, a senhora tá bonita. Esse simples fato de você elogiar uma mulher lá dentro, a senhora está bonita, eu sendo uma mulher casada, pra ele já é falta de respeito. E você já ficou com medo de algum aluno na Fundação Casa? Medo, não, nunca senti medo, ao contrário, assim, eu me senti até mais protegida aqui fora, mas eu já tive algum tipo de receio, porque principalmente depois de uma rebelião, em 2011 teve uma rebelião na Casa 1, ali na Dom Luciano, e eu tive que voltar a trabalhar, foi na sexta-feira, eu voltei a trabalhar na segunda-feira e aí estava tudo quebrado, tudo queimado, eu tive que voltar a trabalhar. E aí eu sentia, eles foram hostis até comigo, porque eles gostavam. Aquele momento eu fiquei receosa, porque eles me xingavam, a hora que eu passei no corredor eles começaram a me xingar. Porque quer queira, quer não, eu era uma figura do Estado ali dentro, Mas medo eu nunca senti, não. E nessas rebeliões ocorriam de ter pessoas gravemente machucadas? Sim, com certeza, principalmente os agentes de segurança, A última rebelião que teve lá, tinha um amigo meu, um agente de segurança, o Edson, eles pegaram uma lâmpada, quebraram a lâmpada e machucaram gravemente ele. Mas teve caso de morte, até caso de morte, que eu não vou comentar aqui, depois eu comento no privado para vocês, mas já teve caso de morte. E quais são as dificuldades que um jovem, ele tem para se reabilitar? Olha, gente, isso é bem importante falar. Eu acredito, quando eu digo para vocês que a grande maioria dos meninos que estão na Fundação Casa, que se eles tivessem uma boa família, uma família que apoiasse, de que maneira fosse, eles não estariam nessa vida, Mas eu acho que falta um monte de coisa. Imagina só você morar numa favela, numa comunidade, por exemplo, como Caixa Preta, e você ter 9 irmãos, e a sua mãe ser usuária de drogas, e você ver seus irmãos passando fome. Eu já vi isso muitas vezes lá. Uma vez tinha um menino chamado Álvaro, que o pai dele faleceu, afogado, e a mãe dele era alcoólatra, usuária de drogas. E eu tô falando nome porque já faz muitos anos. E acabou que esse menino acabou internado lá por conta de tráfico de drogas. E aí eu pergunto para vocês, será que se vocês estivessem nessa situação, vocês também não sairiam vender droga? Ver se sua mãe dormindo o dia todo, drogada, bêbada, e seus irmãos passando fome? Eu me fiz essa pergunta quando fui visitar a casa desse menino. E ali, eu acredito, sim, vários meninos ali, eles conseguiram sair da Fundação Casa e se reabilitar. Eu tive um menino que ele saiu da Fundação Casa e ele passou na UFSCar, licenciatura da UFSCar,
e ele se tornou professor. Eu tive esses dias mesmo atrás eu fui num shopping, encontrei um outro menino que estava trabalhando numa loja de calçados. Mas a grande dificuldade é o contexto que ele vive, familiar, o bairro, os amigos, né? Os amigos são muito importantes nessa época da vida da adolescência, né? Se você escutar o seu amigo que quer o seu bem, você não vai fazer nada de errado, né? Mas ali a grande maioria foi levado não só pelas condições financeiras, mas também pelas amizades, né? E lá dentro existe algum tipo de trabalho que eles fazem? O ECA não deixa que eles trabalhem lá dentro, assim como no presídio. Nos presídios eles fazem lá, né? Costuram bola, essas coisas. E aí eles fazem cursos. Lá tem o Senai, que entra dentro da Fundação Casa, o Senac, a própria Fundação Casa. Eu mesma fui funcionária um tempão lá do Senac e fui funcionária também do SEMPEC. E eu dava aulas de vários cursos, né? Então eles não trabalham, eles fazem só cursos profissionalizantes, porque o ECA não permite que eles trabalhem. Entendi. Então foi isso. Muito obrigado pela sua colaboração e participação. Tem alguma coisa pra falar? Não, mas obrigado pela atenção, por ter me atendido para nossa entrevista no podcast. Foi muito importante. Muito obrigado mesmo. Você tem alguma mensagem para deixar para os alunos daqui do UELSA? Olha, eu acredito, gente, na educação. Eu acho que... E aceitar as condições de vida que a gente tem, né? Porque se você estudar, você procura trilhar um caminho aí que você consiga dar valor àquilo que você tem na escola. Eu não me conformo um aluno ficar 9 horas dentro da escola e ele não dá importância a uma coisa que está atrelada à vida dele, que é muito grande. Vocês têm uma grande porcentagem da vida de vocês dentro da escola. Então eu acredito na educação e eu acredito no potencial de todo mundo aqui. Eu falo por mim, porque eu vim de uma família extremamente humilde. Nós éramos em 5 irmãos. Meu pai morreu quando eu era muito pequena. Minha mãe sempre foi empregada doméstica, trabalhou na casa das pessoas. E eu consegui fazer faculdade. Todos os meus irmãos são formados. Todos nós somos funcionários públicos. Temos nossa casa própria. Mas eu acredito também, infelizmente, que muitas pessoas não têm esse contexto familiar, essa história de vida. Cada um tem cada um tem a sua vida, cada um tem a sua realidade. E não julgo quem não conseguiu, e também gostaria muito que todos tivessem essa consciência, né? E o nosso Brasil, ele é muito desigual. Na escola aqui a gente vê isso claramente, assim, de muitas crianças. Eu sou do Fundamental 1, que não tem o básico dentro de casa. Mas eu queria que vocês tivessem a consciência mesmo de dar valor para o professor que está ali ensinando, que o professor está ali tentando, mesmo com as poucas condições que o Estado dá para os professores, para a gestão, e que vocês não pensassem só no agora, pensassem mais para frente do que eu quero para a minha vida, o que eu quero ser na minha vida quando eu estiver adulto, né? Então eu espero que todos vocês aqui vá para uma universidade ou vá para um curso técnico, que vocês tenham êxito e que vocês tenham sucesso, seja lá como for, da forma que vocês acharem melhor na vida. Eu acredito que se você não atrapalhar a vida de ninguém, não prejudicar nem você e nem a ninguém, você pode ser o que você quiser.